Boa noite a todos. Queridos, vocês querem sentar mais à frente? Quem senta mais à frente ganha mais bônus hora. Vem. O estudo fica mais proveitoso. Olá, para quem não me conhece, eu sou a Maquele. Faz algum tempinho que eu frequento a casa e fui convidada hoje para dar essa aula e adorei. Relacionamento conjugal. É claro que eu tenho o hábito de falar bastante, então nós vamos até 00:15, foi combinado assim, tá? Quem não tiver carona, a Marcinha leva em casa depois. Eu fiz um TCC sobre esse material, eu trouxe aqui no meu caderninho, porque eu sou um pouquinho avessa à tecnologia, então eu gosto de escrever. O material foi tirado, todo esse compêndio aqui que eu escrevi, foi tirado daqueles livros que foram postados no grupo. Todo mundo participa aqui do grupo introdutório, no WhatsApp? Lá foi colocado toda a bibliografia maravilhosa. Esse capítulo aí do Evangelho que a Lorena leu tira um monte de dúvida. A gente pode se separar, não pode se separar? De acordo com a lei de Deus, pode ou não pode? Enfim, um monte de dúvidas. E eu trouxe aqui para impressionar vocês os livros da onde eu tirei a minha falinha de hoje, tá bom? Então nós vamos fazer assim, as perguntinhas para o final, guardem aí na cabeça e quem trouxe caneta e lápis anota para não esquecer, tá bom? Então eu vou falar hoje sobre relacionamento conjugal. E para começar eu quero fazer uma pergunta para vocês e quero que vocês se respondam. Não precisa erguer a mão para responder, tá? Pode responder para si mesmo. Primeiro, por que existe a reencarnação? Pensa aí consigo mesmo. Por que existe a reencarnação? Para quê que a gente nasce, morre, nasce, morre, nasce, morre? Qual é o objetivo? Acabou o tempo. Chega de pensar. A reencarnação existe porque, olha bem, até na palavra já diz, ó, re, que é novamente, encarne, então ganhar um corpinho de carne de novo, ação, para que você faça melhores ações dessa vez. Dá para entender assim? Reencarnação é você nascer de novo para fazer melhor o que ficou mal feito. É você nascer de novo para ter uma nova oportunidade de refazer as coisas. Então, nessa reencarnação, as ações se resumem em reparação, construção, devolução. As ações que a gente faz quando nasce, vem no nosso programinha reencarnatório lá, é devolver as coisas que a gente pegou, é reparar os danos que a gente causou e é construir coisas e relacionamentos que a gente não construiu nas outras vezes. Até aqui dá para entender? É preciso que todos nós estejamos no mesmo nível, porque vem uma pergunta master valendo 10 pontos. Combinados? Pois bem, se nós temos esse plano reencarnatório e ele está longe de ser bobinho, nós precisamos segui-lo. Nós precisamos construir as coisas, reparar as coisas, devolver as coisas. E mais, ao mesmo tempo, aprender. Ninguém nasce aqui sabendo tudo. Ninguém nasce, sim, só vim cumprir umas coisinhas e vou embora. Todos nascemos para aprender. Aprender o quê? Em primeiro lugar, a amar. E é a lição mais difícil que tem. Porque nós somos orgulhosos. E o orgulho nos impede o aprendizado. O orgulho dificulta o nosso aprendizado. Assim como numa sala de aula, o professor olha para o aluno que está conversando e diz, mas não tem condição de você aprender conversando com o colega do lado. E a gente dá razão para o professor, é mesmo? A espiritualidade olha para nós e diz, mas não há condição de você aprender a amar tendo esse orgulho desse tamanho. É a mesma coisa, só para comparação fazer sentido na nossa cabeça. O nosso aprendizado maior é o amor. Pois bem, dentre esse aprendizado vem junto o perdão, o respeito, a admiração. Tudo isso a gente tem que aprender.
Às vezes é do zero, às vezes é do negativo. Às vezes a gente não sabe nem como que começa. Eu já ouvi, eu não sei se você sabe, mas eu sou farmacêutica. Então eu escuto história de balcão o dia inteiro. Eu conheço muitas histórias. E tem gente que diz pra mim assim, ó, eu odeio gente. Eu odeio conviver. É muito difícil. Esse está começando o aprendizado do zero ou do negativo. Vai ter que aprender o respeito, a admiração, a afinidade, a afeição, tudo do zero. Talvez nós já estejamos mais adiantados nesse aprendizado. Que bom! E uma coisa é certa, coloque na tua cabeça. O aprendizado a gente faz e ninguém tira de nós. O que você aprendeu é teu. Se você fez numa vida até um ponto, na próxima vida você vai partir daquele ponto para frente. Ninguém regride no aprendizado do amor. Até aqui, beleza, gente? Pois bem, esse aprendizado você faz para si. Eu não posso fazer por ela, por ele, por outra e por quem eu amo. Eu não posso. Cada um aprende para si mesmo. E por que então dividir uma reencarnação com outra pessoa? Tempo para pensar. Se em uma reencarnação você veio fazer ações melhores e aprender, se você reencarna junto a outra pessoa, se você divide a tua reencarnação com outra pessoa, qual objetivo teria? O mesmo? O mesmo. Reparar, construir, devolver, aprender em conjunto. Talvez as ações precisem ser feitas de um para o outro, se é que você ficou devendo para esse outro em outras encarnações. Talvez esse outro que você esteja dividindo a existência tenha ocupado papéis diferentes na tua vida anteriormente e agora volta como parceiro, como cônjuge, como amigo, para dividir a tua encarnação. E às vezes, no plano reencarnatório, vocês prometeram entre si essa união com o fim de fazer essas ações para auxiliar outros. Dá para entender assim? Vocês vão ter que ir concordando, senão eu vou explicando mais, daí nós vamos até 1 da manhã. Dá para entender até aqui? Os casais se unem, não importa que tipo de casal, os casais se unem para a construção, para fazer as ações e para aprender. Nós podemos construir para o mundo, podemos construir para pessoas, para filhos ou para nós dois. Existem vários tipos de construção que a gente faz, vários tipos de devolução que a gente faz e vários tipos de reparação. Pois bem, se estamos dividindo uma reencarnação, nós precisamos entender que ela foi preparada e gastou-se muito tempo nisso. A gente não encontrou fulano ou beltrano e não estamos juntos ao acaso. O acaso definitivamente não existe e não explica as nossas relações. Antes de encarnarmos, no nosso plano reencarnatório, já havia as possibilidades de união para que essas ações fossem feitas. Dá para a gente entender assim? Pois bem, então dá para se explicar coisas interessantes na vida de uma pessoa. Por que de repente uma mãe que nem pensava em engravidar, engravida? Meu Deus, nem era hora. Porque talvez o parceiro dessa criaturinha já tenha reencarnado e para as idades darem certo, aquele bebê precisava vir. A família escolhida foi aquela e às vezes de sopetão vem. O nosso plano reencarnatório é muito perfeito. Os casais, antes de reencarnar, já estão formados. Mas não necessariamente precisam ser formados depois de encarnados. Porque se o objetivo é o nosso aprendizado e todas aquelas ações, se você já estiver fazendo antes de encontrar aquele parceiro que foi programado para você, você já está evoluindo mais. Na tua
evolução maior, já pode ganhar outro parceiro no seu nível para realizar outras ações que também já estavam programadas. É como se houvesse o plano A, B e C. O plano A, se você não evoluir muito, vai casar com fulano de tal, vai produzir isso e aquilo, devolver aquilo outro, vão se respeitar, vão se ajudar. Se você evoluiu mais, você tem um plano B para produzir outras ações com outro parceiro para outros fins. Se você evolui mais, quanto mais a gente evolui, mais a gente pode receber do universo, de Deus, de tudo que há de ferramentas para você concluir essas ações. Porque o aprendizado é o do amor. Complicou ou dá para entender? Não existe ninguém que venha fadado a ser aquilo. Nem Allan Kardec, que trouxe essa doutrina maravilhosa para nós, ele tinha substitutos. Se ele falhasse, haviam outros 2 ou 3 preparados para a mesma missão. A mesma coisa nós. Se falharmos nos nossos planos reencarnatórios com os nossos parceiros, ou se evoluirmos mais, temos mais 2 ou 3, cada um de nós. Dá para entender assim? Porque qual é o nosso objetivo? O aprendizado do amor. Bota na tua cabeça, o aprendizado do amor é o principal. Por isso que no Evangelho, no capítulo 22, que vocês vão ler de novo para entender bem, Jesus não diz, agora que você casou, vai ficar com essa pessoa pela eternidade. Em nenhum momento ele coloca. Como ela leu para nós, que a Lorena explicou muito bem, Jesus não falou isso. O que ele disse é claro que se você estiver aprendendo e ele também, se o casal está crescendo e está produzindo ações, continuem juntos. Se está dando tudo errado, não estão produzindo nada, estão se desrespeitando, está correndo o risco de saúde física, de saúde mental, para. Se não tem objetivo de aprendizado, para. Começa outra coisa, vai evoluir de outra maneira. Pois bem, a indissolubilidade do casamento, ela é uma lei e ela é humana. Jesus nunca disse que você depois de casar está amarrado para a vida eterna. O casamento é solúvel sim, mas você precisa entender, o aprendizado não vai cair no esquecimento da justiça divina. O aprendizado, a devolução, todas essas ações que precisam ser feitas, vão ser feitas de maneira ou de outra. Se em algum dado momento você desistir do casamento, não, eu não aguento mais, isso não está produzindo mais nada de bom, daqui não sai mais nada, já tentei de tudo, saiba que o aprendizado vai ficar guardado e que talvez essa pessoa ocupe outro papel numa próxima existência, outro papel na tua vida, de filho, de irmão, de pai, de mãe, de chefe. O aprendizado precisa acontecer. E normalmente a primeira proposta da espiritualidade para nós é a melhor, é a mais vantajosa. Então, por isso que disse, faça todo o teu possível nessa relação. Faça tudo o que você puder. Saia dela somente se realmente as possibilidades esgotarem. Se realmente você está colocando em risco o teu aprendizado, a tua evolução, se realmente não dá mais. Os relacionamentos têm a proposta de melhorar a vida dos dois. Serve para isso? Através das ações e dos aprendizados. Muitas vezes eu ouço lá no meu balcão, mas ele não faz nada, tudo sou eu. Muitas vezes a gente acha assim, que no casamento eu estou carregando a pessoa nas costas. Muitas vezes a gente se sente sobrecarregado com as ações que está fazendo. Não se sinta injustiçado nunca, nem na tua vida, nem na tua vida dentro do casamento, porque cada um veio cumprir coisas. É necessário que você saiba que você não precisa fazer as coisas pela outra pessoa e nem deve não fazer nada. Antes de reencarnar, nessa proposta de estarem juntos para cumprir missões,
Vocês prometeram ajudar-se mutuamente. Ah, mas e se o outro lado não faz? A dívida é do outro lado. Não assuma uma dívida maior cobrando contas, porque é o que a gente faz. Mas ele não faz, me deixa abandonada com as crianças. A gente faz aquela ladainha, coisa assim, bem triste. Saiba, não existe injustiça. Tem uma historinha nesses livros que eu estava lendo e nos vídeos que eu vi sobre relacionamento, que a mulher reclamava tanto, 5 crianças para cuidar. E o marido, quando nasceu o último que tinha um probleminha mental, o homem fugiu, não aguentou. E aí ela dizia, infeliz, nem para deixar dinheiro, agora tudo nas minhas costas, 5 crianças para cuidar. Tudo programadinho. Ela já tinha abandonado essas crianças mais de 4 vezes em existências anteriores. Quando ela tinha condição financeira, quando ela tinha relacionamento bom, ela abandonava porque não queria as crianças. Nessa encarnação, ela mesma pediu a oportunidade de trazer as crianças sozinha. E como ela já tinha evoluído um bom bocado, não faria as crianças uma com cada pai, ela quis o mesmo. Então o homem cumpriu o seu papel até virem todas, e quando vieram todas, a função dele tinha acabado. Porque se ele ficasse, quem partia era ela. E a gente olha assim de safado. Por isso que Jesus sempre diz, não julgue, você não sabe. Se a gente for olhar a historinha de cada um, a gente vai ver não existe injustiça. Nem no caso da mulher abandonada com 5 crianças. E ela cumpriu o papel dela, porque não que ela tenha assim entendido de começo, não, ela não entendia. E ela ainda dizia mesmo, não perdoa aquele safado, olha o que ele fez. Mas a vida foi ensinando para ela que se não fosse desse jeito, ela não viria. E o filho mais velho tinha sido um desses maridos nas vidas anteriores e se propôs a ajudá-la. Então esse filho mais velho era a segurança dela. Quando ela pensava em desistir, ele trazia uma ideia, ele alegrava essa mãe, ele fazia tudo o que ele podia para que a mãe não desistisse de novo. Que lindo, né? Pois é, nas nossas vidas também não tem injustiça. Se o teu marido, se a tua esposa, depois do casamento consolidado, tornou-se doente, agressivo, voltou a um vício, não colabora, aqui na leitura que eu fiz, tem uma frase maravilhosa. Eu até nem vou falar, eu vou ler. Se o parceiro é desorientado, enfermo ou infiel, é exatamente o mesmo que você conduziu a perturbação, a doença, a deslealdade em outra experiência passada. Você encontra no mesmo ponto. Assim como o aprendizado você não perde, é teu, a experiência que você deixou por fazer também é tua. Tem o teu nome e o teu endereço. Cabe então a você este reajuste. Não fuja, faça o teu melhor com amor. Dá pra gente entender assim? Quantas vezes a gente vê, nossa, acabaram de casar e agora a menina sofreu um acidente e ficou ali com lesões. E a gente diz, nossa, casalzinho tão novo, que desgraça. Não existe desgraça, gente. Todas as coisas que acontecem na nossa vida ou na nossa vida conjugal estão certas, porque não existe injustiça divina. Divina é só a justiça. Faça com amor para acabar de uma vez. Ajuste o desajustado. Ah, mas aí fica tudo nas minhas costas. Pois é, você também ficou nas costas dele em outra vida. Senão não estaria agora tendo que reconstruir. Todas as ações que nós precisamos fazer, principalmente aquelas que a gente não consegue se livrar, que fica nas tuas costas mesmo, é providência divina para você não desistir de novo. Entenda e faça. É simples assim. Não é fácil. Somente é simples. Todos os casos de casais se explica dessa maneira. Ah, mas eu conheço casais que se amam loucamente há 60 anos.
Dá para contar nos dedos de uma mão, ainda sobra dedo, né? Mas digamos que você queira se comparar com um casal desse. Pois bem, se eles já estão podendo viver uma relação de amor, de amizade, de afinidade, é porque eles já construíram esses sentimentos antes. Nada veio assim, me atingiu, nada, nem o bem nem o mal. Se um casal já é afinizado desse jeito, se gosta e vive bem, de graça não é. Eles já construíram antes e agora, nessa existência, trouxeram missões maiores, que não envolve mais eles dois, eles já estão resolvidos. Pode notar, filhos difíceis, condição financeira prejudicada, empresas grandes que geram muitos empregos, projetos sociais admiráveis, eles vêm para construir, já que entre eles não precisa ser mais nada recomposto, devolvido, construído, já aproveitam aquele amor existente para fazer mais. E assim eu conheço. Quero citar 3 casais. Tem um casal que se ama tanto que é uma coisa linda de ver, é até uma piedade de tanta inveja que dá. Um casal que se gosta daquele jeito há tanto tempo. Trouxeram 2 pestes como filho, que não tem o que a gente diga assim, não, mas nesse ponto a menina é boa, naquele ponto o guri se salva, não tem. O que vocês imaginarem na cabeça de vocês, os dois já fizeram. Então, esse casal que já não tem mais reajuste a fazer, prometeu que traria aqueles 2. O que será que aqueles 2 eram deles? E agora são filhos. Então eles não têm mais que resolver no amor, no relacionamento, mas trouxeram as 2 crianças. Caso número 1. Caso número 2. Um casal, mas que se dá tão bem que parece que eles são até irmãos. Até fisicamente são parecidos, de tão bem que eles se dão. Eu olho para eles e penso, meu Deus do céu, parece assim que eles nem se brigam, né? Porque lá em casa é uma loucura. Todo dia tem uma picuinha para resolver. E aqueles ali, eles trabalham juntos, eles moram juntos, trabalham juntos, parece que nunca tem nada. A gente olha, outra piedade, né? Dá até inveja. Mas os 2 têm um compromisso assim com o bem, que eles nem trabalham para ganhar dinheiro. Os 2 trabalham somente para o bem. Coisa difícil de a gente ver. Eu não conheço outro, só eles. E se dão bem, mas a vida deles não é para construir casa, eles não têm carro, não é para nada disso. É pelas ações de bem que eles fazem para os jovens, para as escolas, e tudo no silêncio. Eles não têm fama, quase ninguém conhece eles. E fazem. Um relacionamento sem problemas para construir para os outros. Dá pra gente entender? E conheço outro casal que é assim também. Esses já estão juntos há mais de 50 anos e se gostam um do outro, cuidam-se. Agora já estão cheios de probleminhas assim físicos e um cuida do outro. E é uma bênção assim olhar o amor dos 2. E a gente vê os 2 vindo, bem galinhos, 2 capenguinhas já, aquele amor no olhar, sabe? Outra piedade da inveja também. Quando a gente olha a pessoa assim, que olha para o outro e vira até a cabecinha assim de ternura, de afeição, que também não tem problema. 5 filhos, não se salva um. Mas eles têm uma empresa grande, muitos funcionários. E eles fazem questão de manter os 2 ainda trabalhando para gerar empregos. Porque dinheiro eles não precisam mais. A função deles é continuar gerando os empregos. Dá pra gente entender? Que quem já ganhou esse nível de amor assim, um relacionamento conjugal lindo de ver, tem outra missão. Se você não está nesse estágio ainda, você deve estar em outro estágio. Quer ver? Eu trouxe aqui. Ou você está num amor difícil, que é aquela briga todo dia, as rusguinhas para melhorar, as coisinhas para vocês se acertarem. Vocês estão se construindo. Vocês não precisam fazer muitas coisas pela humanidade. Talvez os filhos não sejam tão difíceis, ninguém foi preso, ninguém estava com droga, ninguém matou ninguém. Está todo mundo ali vivendo, tirando uma notinha mais ou menos na escola, mas está todo mundo no mesmo ambiente familiar. Vocês têm continhas a acertar. Talvez seja mais fácil. Enfim, em algum desses estágios de relacionamento, nós estamos. Relacionamentos esses de arrumar coisas são bem mais simples. E talvez
nós estejamos nesse nível. Então viva e viva bem, resolva tuas continhas. Agora a gente fica cheio de picuinha, mas porque eu não gosto disso que ele faz. Tente viver melhor. Você ganhou essa parceria para cumprir coisas para você, para fazer as ações, para realizar coisas em você e nele também. Os dois têm compromissos. Resolva as coisas. Ou você já está vivendo um amor lindo, 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 daquele de se apaixonar. Gente, amor lindo assim, coisa de cinema mesmo, dura só um tempinho, tá? Normalmente é aquele remédio amargo que vem com docinho ao redor. Sabe quando a gente era criança que a gente dizia, esse é gostosinho, tu ficava chupando igual bala, daqui a pouco vinha um amargo. Pois é, de pirona é assim. Às vezes um relacionamento lindo que alguém está vivendo é só esse docinho de ao redor, daqui a pouco vem o amargo. Daí a gente olha bem nesse momento do docinho e diz, ai, que inveja. Daqui a pouco vai acabar. Porque os relacionamentos difíceis começam assim lindos. O teu também começou. Todo mundo vai viver isso. E às vezes a prova difícil vem embalada no docinho. Porque ninguém veio aqui para curtir a vida, amar e ser amado somente isso. Não, a gente veio para fazer as ações e realizar os aprendizados. Até aqui tá dando para entender, gente? Vamos adiante? Quais são os amores reais? Os reais são aqueles que cada um contribui com um pouco, um sabe de uma coisa, outro sabe de outra. E é assim colocado junto para que os dois aprendam. Um já é mais paciente, o outro tem mais determinação. Aí o que tem determinação, quando está por aqui, diz assim, mas você é muito lento. E o que já é paciente olha para aquele e diz, mas você é ansiosa demais. Essas coisas que a gente vive, esses lados que a gente não chega a perceber, são diferentes justo para isso, para quando um está caindo, o outro saber levantar, para os dois não cair juntos. São diferentes para que um ensine o outro, para que não seja tão difícil. E é bonito de ver. Se você analisar assim dessa maneira, conscientemente, você vai achar tudo lindo. Claro que não é fácil viver, né? Porque a gente tem um orgulho, a gente tem as nossas vaidades, a gente tem a nossa loucura que nos impede de enxergar a realidade. Mas pense assim, nada vem pronto, tudo é construção. Se você quer chegar aos 60 anos, com um relacionamento gostosinho, bom de conversar, de viver, você vai ter que construir. Isso não vai vir assim sozinho. Quantos casais você conhece que se separaram porque não aguentavam mais e não se encontram mais? Vão para outro relacionamento, para outro, porque estão buscando uma coisa pronta. E a coisa pronta não acontece. Você precisa construir o amor em você. Ah, mas como é que constrói amor? O primeiro passo de construir amor é a admiração. Você consegue olhar para o outro e determinar algumas coisas que você admira? A pessoa pode ser diferente de você. Às vezes eu fico tão estressada e aí eu me lembro disso. É melhor eu olhar uma coisa que eu gosto, é melhor eu olhar alguma coisa que eu admiro. Quando você consegue olhar coisas que admira, você está começando a educar-se para amar. A admiração é o primeiro passo. O segundo é a afinidade. Normalmente nos casais reais, a gente tem pontos de afinidade. Ah, nós gostamos de um tal esporte, nós gostamos de filme, nós somos determinados assim, nós queremos construir isso, nós gostamos de praia. Sei lá, algum ponto de afinidade sempre tem. Deus não é louco nem nada. Quando Ele manda a gente muito diferente demais, tem um ponto forte de afinidade. E outra coisa, você está se preparando para projetos pessoais, projetos para a comunidade. É sempre assim. O relacionamento é uma coisa muito técnica. E aí que mora o nosso maior problema nos relacionamentos. A nossa fantasia. A gente fantasia que é tão lindo, que é tão fácil, que é amor para a vida eterna. A gente fantasia tanta coisa, como vida de princesa. Nem tem. Ninguém é princesa, ninguém é príncipe, o amor não vem pronto. E a gente fica esperando com uma historinha da novela, com uma historinha do filme. E aí você fica ali de braços cruzados, né? Esperando que ele faça para mim. Ora, uma princesa como eu merece receber as coisas prontas. Entenda, criatura. Nesse nosso plano que nós estamos encarnados, ninguém é perfeito. Não tem.
Aí você diz assim, eu tenho o dedo podre mesmo, só pode, porque se tiver uma pessoa ruim aqui nessa sala eu vou escolher para gostar. Não é assim. É porque você não é tão bom assim como se imagina, né? Você não é tão precioso assim para merecer alguém tão precioso. E os projetinhos, eles têm que se combinar, tem que fazer sentido. É claro que você vai gostar de quem realmente vai se aproximar do teu projeto de vida. Até aqui dá para entender, gente, ou tá muito fantasioso? É a realidade, tá? Pois bem, a nossa fantasia que nos atrapalha. Daí a gente conhece uma pessoa, a pessoa falou 3 frases, você já imaginou a vida inteira dela. Até o casamento de vocês dois já imaginou tudo. Ele é perfeito para mim. Tudo na imaginação, na tua fantasia. E aí quando a pessoa começa a se mostrar real como ela é, tô desiludida. Tá mesmo, você se iludiu e agora se desiludiu. Ninguém que encarna é perfeito. Sempre vai ter aquele ponto, isso aí eu não gosto. Mas você tem que entender, tem pontos em você também que a pessoa não gosta. Tem casais que se iludem tanto, por tanto tempo, que quando um deles cansa e tira essa ilusão, o outro diz, não te conheço mais. Você não é mais a mesma. Assim não dá para continuar. É melhor que a gente se desiluda antes e viva o casal real. Entenda, ninguém veio aqui para passeio nem para viver só de brisa de amor. A gente veio para construir o amor e isso é real. Outra coisa que nos atrapalha são as comparações. Aí tu começa a dizer, mas eu comecei a namorar na mesma época que a minha amiga e o namoro dela já progrediu, olha, para um noivado e o meu não tá nem no começo ainda. Ou já começa a comparar casais, mas eles têm 2 filhos maravilhosos e a gente, olha, meu Deus, mas eles já têm isso, eles já fazem aquilo, olha. A comparação destrói a gente. Cada um tem um projeto. Como é que você vai comparar coisas diferentes? Se cada um tem um projeto, sucesso é quando consegue cumprir o projeto. Então não dá para comparar. Dizem os bem-entendidos que nada vivo é comparável. Tanto é que a gente estraga as crianças quando diz assim, mas por que você não faz igual ao teu irmão? Ele é tão ótimo nisso. Vai destruindo o outro, destrói os dois. Nada vivo é comparável. Não fantasie e não se compare. Viva o teu relacionamento. Entenda como um compromisso importante. E o outro não tem obrigação de te fazer feliz. E nem você tem a obrigação de fazê-lo feliz. Vocês estão juntos para um projeto em comum, juntos. E ganham companhia. Que coisa boa. Aprenda a conversar, aprenda a dividir, queira melhorar os dois. Não é só para ele me fazer feliz, para eu fazê-lo feliz. A gente tem umas ideias erradas sobre relacionamento. Esses relacionamentos duradouros, quando as pessoas são entrevistadas assim, né? Nossa, como faz para viver 60 anos juntos? Todo mundo fala a mesma coisa, não é? Eles dizem com as palavrinhas deles, mas normalmente é assim, cada um faz um pouquinho, a gente cede de um lado, cede do outro, a gente vai aprendendo a gostar, a gente vai aprendendo a respeitar. Esses que são bem reais, é assim, porque é construção do dia a dia. Você quer viver um amor? Comece a produzir o amor dentro da tua casa, dentro do teu relacionamento. Mas ele não faz nada pra mim. Mas ele não enxerga que eu queria ganhar uma coisinha de aniversário. Mas é óbvio que no aniversário a gente tem que ganhar uma coisa. Ensine para ele. Conte para ele o que você gostaria. Ninguém lê mente. Daqui a pouco, quando a gente desencarnar, a gente começa a ler as mentes, né? Não precisa nem falar com a boca. Mas por enquanto, ninguém lê a mente. Fale para o teu parceiro os teus planos, os teus desejos. As maiores brigas que já aconteceram lá em casa é das fantasias da minha cabeça. Quanta coisa eu pensei na minha cabeça e ele não captou. Aí o bico vem aqui, né? Mas não era hoje que a gente ia sair? E ele nem sabia, não tinha percebido ainda. Tá, mas então vamos. Mas daí o orgulho toma conta. Não, agora eu não quero mais. Aí eu fico meses pensando naquilo. Tão mais fácil se eu tivesse dito, hoje à noite nós vamos sair, tá? Aí ele se programava e pronto. É porque a gente tem mania de fantasiar que tudo está óbvio para o outro. E às vezes não está.
É melhor que a gente aprenda a construir de pouquinho a pouquinho, como se faz no pré-escolar, pecinha por pecinha, recorte por recorte, cola por cola. Dá pra gente entender? Não espere que o outro faça já o melhor que está na tua cabeça, porque ele não vai saber. Construa, é muito mais natural, é muito mais gostoso. E aí sim, construindo o amor, você vai vivenciando o amor. E o amor que você já construiu é teu. Aí vem o outro lado. Mas e se o outro não quer? Se o outro não deixa? Se o outro é violento? Se o outro não aceita? Se o outro trai? Faça o teu melhor do mesmo jeito. Porque tudo que você planta, você vai colher. Plante amor. Lembre, se o outro está te traindo, se o outro é violento, se o outro não te valoriza, se o outro não está fazendo como você queria que fizesse, há uma razão para isso. E não há injustiça. Construa o teu melhor. Resgate o melhor possível naquele relacionamento. Se chegar a algum ponto e você dizer, não, eu fiz tudo e não dá mais, fiz o meu melhor, está autorizado o divórcio. Agora, se você não fez tudo ainda, faça. Tem uma historinha nesse livro aqui, ó. Vou ver qual que é. Esse aqui. O livro chama Vida e Sexo. Ele é maravilhoso. De historinhas pequenininhas, muito interessantes. Esse é aqui da biblioteca. Quando eu devolver ali embaixo, vocês já podem pegar, se quiserem. Tem uma historinha aqui dentro de uma fulaninha que ela tá por aqui, ó, com o marido dela. Ele bebe, ele trai, ele incomoda, e ela ali firme, porque ela dizia, eu não vou largar o meu propósito, eu vou fazer bem até o fim. E foi até o fim com ele, aos trancos e barrancos, foi até o fim. E aí ela recebe a notícia, minha filha, a tarefa não foi bem cumprida. Mas como que não? Fiquei com esse homem 20 anos. Desde o dia do casamento ele já começou a mudar, ele não é mais o mesmo, desde o dia que a gente casou. E fiquei com esse traste aí 20 anos, como é que não cumpri a missão? Ela recebe a notícia, vocês vão voltar, porque você precisa aprender a amá-lo. Se ela soubesse antes, meu Deus, não é só aguentar, é aprender a amar. Talvez esse que é marido agora já tenha sido um filho abortado antes, já tenha sido alguém muito prejudicado, só que a gente não lembra agora. Daí a gente chama de traste, daí a gente se sente vítima, daí a gente quer dizer, ele não faz nada pra mim. Pois é, mas em algum momento você também já destruiu a vidinha dele. Agora está na hora de reconstruir. Só que a gente só olha o nosso lado, né? As vítimas, queridinhas. Entenda. Seja lá qual for o ritmo da tua relação, seja lá qual for o grau de união que existe entre vocês, ela é merecida sim. Faça o teu melhor para você não se arrepender depois. E saiba que tudo que você planta, você colhe. Se a relação é ruim ainda, não é bem como você imaginava, plante, porque daqui a pouco você consegue uma melhor. Quantas pessoas que fizeram o seu melhor? Vamos imaginar assim, marido enfermo, que é o que eu mais vivencio lá na farmácia, sabe? Senhorinhas cuidando do marido enfermo. E elas ficam cansadas, e é sofrido aquilo, e o dinheiro vai todo para aquilo ali, e não tem mais progresso, e aquilo vai ficando. De repente, digamos assim, desencarna o marido. Elas até rejuvenescem. E daqui a pouco, um amor. Lá pelos 68 anos, estou dando exemplos fictícios de coisas que eu já vi, tá? Amor. Porque amor independe da idade. Amor é plantação. Amor é um direito nosso. Agora, se a tua plantação anterior foi só espinho, como é que você quer colher amor agora? Aí quando a gente muda um pouquinho, a gente quer o amor. A gente gosta, a gente acha bonito, a gente quer vivenciar. Mas tem que ter plantado para poder colher. Então plante. Se é com a criatura difícil, plante com a criatura difícil, faça o teu melhor. Vó, eu vou pedir perdão para ti, mas eu vou contar uma coisa. A minha avó já é desencarnada e o meu avô também.
Os dois viveram juntos mais de 50 anos. E ela fazia assim quando olhava para ele, meu avô muito lindo, e a minha avó muito estudada, que na época assim não tinha muito. Ela era até diretora de uma escola, coisa fina mesmo, então ela era elegante e ele bonitão. E aí os dois ficaram juntos por anos e anos e anos e anos e anos. E ela via, meu avô fazia assim, e eu achava que os dois eram apaixonados assim, que o amor reinava entre eles. Aí meu avô adoece, fica de cama, precisa daqueles cuidados maiores e maiores e maiores, a vida fica mais difícil, a vida social some, o dinheiro vai diminuindo, a pessoa vai ficando angustiada, os problemas vão chegando, coisas assim que acontecem. E um dia eu vejo a minha avó com a bandejinha dos medicamentos, falando palavrão, porque tinha que ir lá levar o medicamento para ele. Gente, foi um choque para mim. Sério? Eu nem me mostrei, eu fiquei escondida onde eu estava. Sério, vó? Então não é assim. Entenda, criatura. Paciência tem limite. Amor, tu vai construindo dia a dia. Tudo é construção. E muitas vezes os casais bem felizes são para mostrar. Na intimidade não é bem assim. Ou o cansaço pega mesmo. Todo mundo é humano. Se você não está aguentando, já está falando palavrão na tua cabeça, entenda, é natural. A gente se cansa. Hoje mesmo, eu estava no mercado comprando leite. E uma senhorinha que é minha cliente há 200 anos, ela disse para mim, ai, minha filha, que bom que eu te encontrei aqui. Ela louca para contar a historinha dela. Você sabe que o meu marido quebrou a bacia, mas isso já faz 3 meses. Ai, eu bem vi que a senhora não apareceu mais lá na farmácia. 3 meses, minha filha. Ai, só cuidando dele, só cuidando dele. Cansa. Porque tudo para ele. É remédio para ele, é reclamação para ele. Acorda de noite, leva... Como é que é o nome daquele negócio de fazer xixi? Enfim, aquele negócio de fazer xixi, leva de noite, recolhe de noite, faz curativo, trata, cuida. E ele mal-humorado. Ai, como tá difícil. E era um desses casais que a gente tem inveja. Saiba que como humanos tudo cansa, é natural, mas construa amor, construa para você. E ela disse, agora começou a melhorar, sabe? Agora ele já está conseguindo andar no andador, mas a gente compra uma bengala e ele não quer. Entenda, eu conto essas coisinhas assim pra gente entender que não existe um amor perfeito, não existe um amor ideal. As coisas vão acontecer sim. Você não sabe qual é o projeto da tua vida ou da dele. Faça melhor agora, enquanto estão os dois trabalhando, os dois caminhando. Desenvolva o amor, o relacionamento, a verdade. Resolvam os problemas entre vocês. Todo mundo tem luz e todo mundo tem sombra. Ajude o outro a resolver as sombras dele e peça ajuda para as tuas sombras. Não comece a esconder coisas para um dia falar palavrão. Vai resolvendo devagar. É para isso que vocês vieram juntos. Diz numa parte aqui, eu achei muito bonito, uma frase, quer ver? Nós somos pares de criaturas que se ajudam mutuamente. E sendo pares, utilize esse par. Não queira ser mais inteligente que o outro. Mas o outro é muito burro, faz negócios ruins, perde dinheiro. A gente fala umas coisas assim. Estou dando exemplos que eu já ouvi, tá? E tem coisas que a gente diz, mas ele é lento. Gente, como é lento. Utilize a parte boa desse relacionamento para você. Construa entre os dois. Quem sabe não precisa vir a doença. Quem sabe não precisa vir a derrota financeira. Quem sabe não haja a traição. Entenda, relacionamento é para o casal, é para o par, uma melhora para os dois. Faça a tua parte mesmo que ela não seja correspondida. Você ganha um parceiro para te ajudar. O parceiro também ganhou você para ajudá-lo. Se ele não quer ou você não quer, está na conta de cada um. Entenda, todos trazemos propostas e elas são diferentes. E a gente ganha ferramentas para isso. Desenvolva o melhor em si, queira receber o melhor do outro, entenda que vocês são diferentes sim, e assim foi programado para ser. E que relacionamento é uma coisa boa, apesar de às vezes a gente achar um inferno, mas serve para a construção de você mesmo.
Muitas vezes é colocado aquele parceiro para ti que te irrita a última fibra, porque é ali que você precisa do aprendizado. É bem aquilo ali que está na hora de você aprender. Quanta coisa você já aprendeu tão fácil, mas tem aquele aprendizado que não vai. Aquele aprendizado que você já deixou na outra existência, já desistiu na outra e tal, e agora você recebe um parceiro bem para fazer aquilo, daí tu diz, ele é irritante, eu não sei onde é que eu estava com a cabeça quando eu escolhi ele, devia ter ficado com outro. Entenda, não existe acaso. Se ele está ali, ele está construindo com você, entenda isso, e você está se construindo com ele. É mútuo. Não existe relacionamento que é bom só para uma parte. Não existe. Mesmo que o outro seja alcoólatra, mesmo que ele tenha abandonado o compromisso, sempre há aprendizado para os dois. Faça o melhor que você puder. Até aqui bem entendido? Pois bem, depois que a gente olha isso, dá para entender, né? Bom, eu preciso reparar, eu preciso construir, eu preciso devolver, eu preciso aprender, sou eu que preciso fazer. Eu ganhei essa companhia para me ajudar nos pontos mais difíceis. Se fosse para ser facinho, escuta isso que eu estou falando. Quando é muito facinho, a gente diz, esse relacionamento é um tédio. Água com açúcar, já estou acabando, tá, Marcinho? Água com açúcar é morno, não quero. A gente enjoa, enjoei de fulano, porque ele não está trazendo o aprendizado que você precisava. A gente gosta daqueles que dá a rosga, porque é ali que tu está aprendendo. Aquele que traz o problema, porque é no problema que você aprende. Aquele que é desafiador. Dá pra gente entender assim. Pois bem, meus queridos, esse foi o material que eu preparei. É claro que tem muito mais coisas, mas não dá pra gente falar numa aulinha pequena dessa. Então, eu sugiro que vocês leiam. Os materiais estão colocados lá na bibliografia, tem cada coisa interessante. E se ficarem com dúvidas, vocês podem perguntar agora. E se além dessas dúvidas ainda persistirem, eu vou publicar algumas coisas lá no meu canal que chama Pílulas de Renovação, falando sobre relacionamento. Porque coisinha interessante pra gente ter o que falar, né? Se ficarem com dúvidas, acessem lá, é no YouTube, Pílulas de Renovação, que eu vou postar umas coisinhas lá, combinado? Não existe casamento lindo de morrer até o final. Todo mundo tem uma construçãozinha a fazer. Só que quando a gente começa a entender, fica mais fácil. Boa noite. Boa noite. Eu concordo com muita coisa, mas enquanto te falavas, eu imaginei aquela mulher que o marido é violento e tal, e assassino. Geralmente estão matando, e não quer dizer que vai ter que ficar ali suportando. O assassinato, será que também é espiritual? Ele veio para isso? Desde que o relacionamento ameace a saúde física, a integridade mental ou física de qualquer um dos cônjuges, ele não tem mais razão de existir. Então, quando ameaça a segurança física ou mental de qualquer um dos habitantes daquele lar, como a Marcinha falou, casamento feliz, quando ameaçar, não existe mais razão para estar junto, não é para isso. A brincadeira acabou. Não deu certo, porque olha, gente, nós temos um projeto, os dois concordaram, estava tudo muito bonito antes de encarnar. Quando chega aqui, a gente esquece o que prometeu, um dos dois pode pirar, pode enlouquecer e pode causar danos ao outro. Está no livre-arbítrio de cada um. Ah, mas a espiritualidade sabia que ele ia ficar violento? Sabia que ele ia bater? Sabia que ele ia assassinar? Não, não sabia. Porque nós temos o livre-arbítrio, todos nós. E é seguro para qualquer uma das partes sair de um relacionamento abusivo. Por isso que Jesus nunca disse fique suportando, jamais, não tem nenhum texto que diga isso. Não está nessa Constituição, pelo menos tudo que a gente acredita na construção do amor, suportar a violência. Outras coisas sim, porque às vezes a gente é muito do reclamão, né? Ai, mas ele não me deu presente no dia do nosso casamento, nem aliança ele não me deu. A gente fala umas coisas assim, a gente diz, isso é insuportável.
No dia que nós fizemos 7 anos de casado, ele foi pro bar, imperdoável. Tem coisas assim que a gente fala, imperdoável, que nem são, que são do nosso orgulho, vaidade. São essas coisas que eu estou dizendo, cumpra a tua missão. Quando elas fazem parte do orgulho, da vaidade, das coisinhas para aprender, nunca da violência. Boa noite. Eu queria que tu falasse um pouquinho mais sobre o fato de tu falasse que eu estou predestinada para aquela pessoa, mas daqui a pouco eu evolui um pouquinho e já não vai ser com aquela pessoa ali. Eu não entendi direito. Vamos explicar. Se a gente veio para aprender, digamos assim, sem relacionamento, você mesmo veio para aprender uma coisa. E de repente na tua vida você nasce com aquele pensamento: eu vou aprender, eu vou reconstruir, eu vou fazer, eu vou melhorar. E você começa a fazer aquilo que estava programado para você, para acontecer na tua vida, para você ter esse aprendizado, não tem mais razão de acontecer. Digamos assim, você é uma pessoa insuportável e vai chegar um momento, em algum acidente, você vai perder o braço direito. E aí você vai depender dos outros. E a partir daquele momento você vai aprender a respeitar os outros, porque você depende dele. É uma história inventada, assim, vamos dizer isso. Só que você nasceu com aquele pensamento: eu vou aprender a respeitar os outros. E começa desde cedo a se empenhar para aprender a respeitar os outros. Quando chega no momento que estava destinado ali, perderia o braço, você já aprendeu o aprendizado que tinha para fazer. Não há mais necessidade dessa prova. Não acontece. Um dedinho esmagado, uma unha arrancada, uma pontinha ali, se necessário for. Lembrando que havia no teu plano reencarnatório isso ali. Dá para entender assim? Na nossa vida já é assim. Nos relacionamentos também. Digamos que você precise aprender não destruir outros casamentos. Então você recebe o teu casamento e ele é difícil. Teu marido trai. Difícil de suportar. Para que você aprenda que você não pode destruir os outros casamentos. E você aprende com aquela dor de ser traída. E aí você diz: é horrível a traição. Mas é para você aprender a não trair mais, a não ferir os outros, a não dissolver relacionamentos. Só que se você aprendeu antes, você vem com uma noção nítida no teu plano: não destruirei casamentos, preciso respeitar. Aprendeu. Digamos assim, chega a idade de casar, você ia ter aquele aprendizado com aquele fulano que traía, mas você já fez o aprendizado. Para que você vai ficar com ele se você já fez o aprendizado? Então esse não fica. Pode até conhecer, pode se apaixonar, pode ficar um tempo, mas você mesmo vai dizer: não, esse vai. Você vai aprender outra coisa. Sempre tem o plano B, o plano C, de acordo com o teu aprendizado. No plano B, o que você ia aprender? Filhos. No plano B você conhece o outro e tem filho. A gente não conhece casos assim. Pessoas que ficaram casadas anos e anos com alguém, aí separa, o segundo casamento, o segundo relacionamento, nem casou direito ainda, já tem um filho. E tinha ficado tanto tempo num relacionamento, porque no plano B, com esse outro, já era responsabilidade familiar. Ali você vai aprender outras coisas. Vai ser fácil? Vai ser difícil? Depende de você, são coisas diferentes a aprender. Digamos que já aprendeu plano C. Dá para entender assim? Tudo é de acordo com a nossa velocidade de aprendizado. Então, se você diz assim: o meu relacionamento é péssimo, faça o teu melhor para que você aprenda o que tem que ser aprendido. Se ele não quiser aprender, ele fica. Você vai. Até no livro de André Luiz tem os pais dele e a mãe se elevam um monte e ainda vai ajudar o pai que estava lá no umbral. E era um casal. Não quer dizer que os dois vão evoluir na mesma velocidade. Que legal se fosse, mas normalmente não é. Um evolui mais que o outro. E aí, se você evolui mais, você precisa ter novos aprendizados, novas experiências, novos relacionamentos. Vou compartilhar. Na verdade, a palestra eu considero que foi para a resposta de algumas dúvidas, algumas coisas
que bom. Então, eu estou saindo de um casamento de 20 anos, né? E uma das coisas que eu me perguntava, porque eu sempre fui muito apaixonada por ele, é uma demais, né? E há 2 anos as coisas vieram mudando, né? E a gente está se separando. E uma das coisas que eu me perguntava, por que estava sendo tão tranquilo para mim, né? Tão normal. E hoje eu ainda comentei com uma amiga minha que as pessoas, são poucas pessoas que são próximas, perguntam por que eu não odeio ele ou por que eu não tenho raiva de algumas atitudes que ele está tendo, né? Então hoje eu ainda disse para elas assim, eu não consigo odiar ele, né? Foi o meu companheiro de 20 anos, tenho crescido com ele. E pelo contrário, eu tenho um respeito muito grande por ele, né? E aí me fez perguntar onde foi parar aquele amor que eu tinha por ele, que muitas vezes eu achava que o chão ia abrir e eu ia perder o meu mundo, né? E eu sempre dizia que eu queria envelhecer do lado dele ou viver eternamente com ele, né? Por ser uma Coisas da nossa fantasia, né? Então, ao ouvir tu falar e contar das coisas do casamento, respondeu aquilo que eu vinha me perguntando já, né? Desde o momento que a gente se separou. Então, realmente acho que a gente evolui, né? E como tu falou, eu acredito que o meu objetivo com ele, né? A resposta que eu estou tendo, né? Alcançou o objetivo que tinha. Então eu tenho carinho por ele, não tenho mais aquele amor entre homem e mulher, né? Mas eu tenho respeito por ele. E isso acalmou meu coração. Foi bom saber e ouvir, né? É entender e compreender, né? Então, realmente, acho que todos nós temos um propósito e tu falou algo que é muito claro, tudo resume-se em amor, né? Então, quando nós abrimos o nosso coração e procuramos olhar como amor, é difícil, não é fácil, né? Ela falou que viver com uma pessoa, tentar perdoar, é difícil. Mas, quando a gente busca o amor em todas as coisas e procura praticar, tudo fica mais fácil, né? E de compreender. Então, eu acredito que realmente a gente vem para a Terra para evoluir. E quando a gente consegue evoluir, eu me preocupava muito em relação a isso, tá? Mas acabou o casamento como, né? Se a gente casa para viver até velhinha, né? E por que acabou, né? Eu tenho crescido, como que a minha família acabou, como que a minha família cada um por um lado, né? Mas quando tu chega, acho que no grau de evolução e tu não consegue mais evoluir com aquela pessoa, tu precisa continuar ela, né? Então, faz sentido muitas coisas. E obrigada por poder responder todas as perguntas que eu tinha, né? Claro que a gente tem que aprender todos os dias, eu acredito que a evolução é todos os dias. Né? O aprendizado continua. Não acaba quando o relacionamento acaba, muito pelo contrário, aí que o aprendizado continua. A gente sempre está aprendendo, está encarnado, está aprendendo, está desencarnado, está aprendendo. O objetivo é sempre aprender. E aí fica uma delícia. Que bom você ter vindo, que bom você falar isso para nós, porque muitos de nós não vivemos essa experiência. Muitos de nós já pensamos 1 milhão de vezes em fazer isso, e muitos de nós já vivemos e não foi tão feliz assim. A gente já vive tanta coisa. O que nós não podemos é largar de mão, não faço mais nada, não aprendo mais nada, ou sair acusando todo mundo, porque agora eu parei minha evolução por causa de você. A gente faz coisas terríveis quando a gente começa a ameaçar, ou se sentir vítima. Agora deu pra mim. Não, o objetivo é aprender e aprender sempre. Encarnado ou desencarnado, a gente só faz pra si mesmo. Dá pra entender isso? Pensa aí, encarnado, você estando encarnado ou estando desencarnado, tudo o que você fizer é para si mesmo. O bem que eu faço para outro está trazendo o bem para você. O mal que eu faço para outro está trazendo o mal para você. Simples assim. Plante todos os dias o que você quer colher. Tem gente que faz coisas, quer ver? Eu vou falar um exemplo bem absurdo. Eu odeio esse perfume. Se enche de um perfume que odeia. Vai passar o dia inteiro sentindo cheiro ruim porque odeia aquele perfume. Não é absurdo a gente pensar isso? Se a gente visse alguém fazendo isso, ia dizer, mas para, criatura.
Para. Mas a gente faz. A gente cultiva maus pensamentos. A gente está junto num relacionamento pensando mal da outra pessoa. Você quer isso para si? Não, eu quero viver o amor. Então por que você cultiva o ódio? Tem gente que fica falando, aquele lá não vai querer, né? Aquela raiva que vem até numa frase simples dessa para um desconhecido. Às vezes lá na farmácia eu nem conheço nenhum nem outro, brigam na minha frente. Dá vontade assim de sumir, de entrar para baixo do balcão, a gente não sabe o que fazer, então ali se degladiando. Gente, se não está produzindo amor, se não está produzindo, um dos dois tem que ceder, tem que aprender ou desfaz. Não tem necessidade de ficar junto se é para ficar se matando desse jeito. Uma relação de ódio, uma relação de duelo mental. Já ouviram isso? Duelo mental? Duelo mental acaba com qualquer um. Para quê? Duelar mentalmente? Às vezes os casais que moram juntos na mesma casa não conseguem nem sentar à mesa assim, ó. Tem que ligar a televisão porque nenhum dos dois tem assunto. Cada um tem suas atividades que não consegue conviver. Será mesmo que está produzindo bem para você e para as crianças? Será mesmo que esse é o amor? Bom, o primeiro passo seria fazer evangelho no lar, né? Se tem interferência ali de alguma coisa, começar a limpar, começar a rezar os dois, fazer um projeto social, fazer o bem para ver se melhora algumas coisas. Se tentou tudo e não adianta, tu continua duelando mentalmente com ele, será mesmo que é bom continuar? Primeiro a gente tem que tentar tudo, para depois não ficar com remorso. Ai, se eu tivesse aguentado mais, se eu tivesse tentado, se eu tivesse... Nunca a gente deve ter remorso, porque remorso faz a gente parar no tempo, não produz mais nada e nada de bom. O remorso acaba com a gente. Então não tenha remorso, faça o bem daqui para frente, melhora a tua vida, a do parceiro, a das crianças. Seja exemplo. Não seja exemplo de vitimez. Ai, mas ele me faz sofrer. Meu Deus do céu, aprenda a viver você mesmo, faça coisas boas. Quantas mulheres que eu vejo que não procuram nada de bom para si? Tá, o marido trabalha fora, elas não têm dinheiro, fica em casa. Daí às vezes eu pergunto, mas a senhora sabe que aqui no bairro tem um grupinho da AFASC, que as mulheres se reúnem, é tão legal. Se reúnem num dia para aprender artes manuais, se reúnem outro dia para fazer exercício físico. Por que a senhora não vai nesse? Ah, não quero. Nem para si mesmo não produz. E ainda coloca a responsabilidade e a culpa no parceiro. É que ele... Mas faça coisas para si. Dá pra gente entender isso? Que a responsabilidade de ser feliz é de si mesmo. Não é esperar que o outro venha com um buquê de flores, porque a gente é tão louca que quando ele vier com um buquê de flores, a gente vai dizer: o que é que tu aprontou, safado? Tá me trazendo flor, nunca trouxe. O que é que tu fez? A gente é louca. Então comece a produzir amor por você mesmo primeiro. Faça exercício físico, saia mais de casa, produza coisas do bem, faça caridade, faça coisas para ensinar você primeiro a ser feliz, para amar primeiro a si mesma, para começar por você e depois pensar se o outro está te devolvendo ou não. Porque a gente é muito comum assim, né? Cobra do outro e não faz, né? Teve uma palestra que eu vi dessas aí, porque eu assisti milhares, né? E a palestrante dizia assim, ó: nesse momento agora vocês vão fazer a coisa mais importante da semana. E todo mundo ficava assim. Ela disse: agora dê um abraço em você mesmo. E eu vou convidar vocês para dar um abraço em vocês mesmos. Dê um abraço em si mesmo. Dê um abraço para produzir amor para você. Não tenha vergonha. É real esse exercício. Quando o corpo físico sente os braços, o corpo físico já libera endorfina. É natural. E a gente não sabe disso. Você se abraça? Se abrace todos os dias. Ah, mas eu sou sozinho. Abrace você mesmo. Fale coisas boas para si. Vá produzindo amor primeiro em si. Porque senão você vai ficar a vida inteira esperando a migalhinha do amor do outro e você não produz para si. Goste de você. Eu escuto coisas do tipo assim, ó: ui, essa minha cara não tem o que melhore. Porque às vezes a gente tem promoção de coisas de maquiagem lá na farmácia, daí a gente oferece, né, para as pessoas delas: essa minha cara não tem o que melhore. Olha quanto rancor para si mesma. E essa mesma pessoa está esperando a migalha de amor que vem do outro. No fim ela não sabe nem receber e nem dar, nem para ela nem para o outro. Entende? Relacionamento conjugal dá certo sim, mas depende de você. Primeiro de você.
Abrace-se todos os dias. Fale coisas gentis para si mesmo. Goste de você. Faça o seu melhor para você. Por que você tem que fazer tudo o que os outros pedem? Mas eu não tenho tempo para mim, não tenho tempo nem para pentear o cabelo. Então pare um pouco. Diga não para certas pessoas. Aprenda a cuidar de você. Não, eu não tenho, não posso agora. Pode ser outro dia. Mas aí a gente quer ser a boazinha. Ai, tem que dizer sim para todo mundo. Faz sentido isso que eu estou falando ou é só comigo que acontece? Faz? Pois é. Nesse momento que a palestrante dizia isso, muitas pessoas choraram lá no calor do momento, porque sentiram-se amadas. E ela estava falando de como o amor falta, e as pessoas só pensando o amor que ela não tem do outro, o amor que eu não tenho. E ela estava falando do amor que você produz por si mesmo. E é esse. Produz o amor primeiro em você, que o teu relacionamento vai ficar melhor. Como é que você quer que o outro goste de você se nem você gosta? Pois é. E a gente tem mania de esperar do outro. Mania. Quem que ensinou isso para nós? Vamos fazer o contrário agora. Comece a gostar de você. Ah, mas é fácil? Não. Você foi a vida inteira educado para fazer o contrário. Mas comece. No dia que o teu cabelo estiver bom, dá um elogio para você mesmo. Mas no dia que tá bom, você passa rapidinho no espelho. No dia que tá, essa bichaqueira, esse cabelo que não adianta, eu comprei tudo aquele shampoo lá e não adiantou nada. É só crítica, perceba bem. No dia que a pele tá brilhante, olha aqui quanto óleo, mas que raiva. Você só tem coisa ruim para falar de si. E quando você faz um acerto, quando você conseguiu vencer um mal pendor, por que você não se elogia? Parabéns, hoje você conseguiu. Não se irritou com a dona fulana. Parabéns para si mesmo. Elogie-se. Comemore pequenas evoluções. Comece a fazer coisas para você. Quando a gente fala isso, comece a fazer coisas para você, parece coisa de comércio, né? Você merece. Compre isso para você, faça. Não é bem isso que eu estou fazendo. Lá na farmácia eu faço. Mas aqui o que eu estou dizendo é faça coisinhas para você. Hoje eu vou sentar aqui e vou fazer uma massagem no meu pé. Gente, o pé é uma planta do corpo inteiro. É um mapinha do corpo inteiro. Faça massagem no teu pé e você vai se sentir bem no corpo inteiro. Tome mais água, descanse mais, leia uma coisinha edificante, faça para você, não fica esperando. Não espera do outro. Bom, que hora que tem que encerrar, Marcinho? 10 minutos. Tem 10 minutos para perguntas. Hoje a gente se deixar eu falar até as 2 da manhã, tá? Eu gostaria que você comentasse algo, né, diante da visão da doutrina espírita, né, e também diante da visão da história, vamos dizer assim, de 2 gerações, vamos dizer, de mulheres diferentes. A geração anterior à nossa, né, no caso da minha mãe, da minha avó, que, como a sua, nosso estudou, né? Que você ainda comentou que era um caso raro para a época, né? Então, a maioria das mulheres, elas não podiam estudar, né? A minha mãe não estudou porque o professor era homem. E meu avô não admitia isso. Então, olha como é que foi a história, né? Então, assim, as mulheres não estudavam, as mulheres não tinham profissão, as mulheres dependiam de seus maridos, né? E não existia a palavra divórcio e talvez nem o eu, né? Então, realmente, não interessa o que acontecia se permaneciam casados, né? Hoje, nós temos uma história diferente. As mulheres estudam, as mulheres têm sua vida, né, profissional, as mulheres podem garantir uma casa, seus filhos. E nós temos agora uma geração de um número muito grande, realmente, de divórcios, né? Por conta de, ok, se não está bom, né? Então, realmente, cada um no seu mundo, que assim seja, né?
a falha inicial, né? Não interessa o que acontecer, ou acontece isso porque você tem que aprender isso, você tem que passar por isso porque na outra vida você é aquilo, entendeu? Como é que fica essa história? Tudo aprendizado, né? A gente não vai discordar do início, né? Agora faltando 10 minutos para ir para casa, não é a questão. É só análise de 2 gerações. Tá, vou tentar então sintetizar, que a pergunta é comprida. Vocês entenderam o que ela perguntou, né? Essas mulheres de uma geração antiga não tinham essa independência que a gente tem hoje. Porque se elas se separassem, elas iam ficar mal faladas, iam ficar sem dinheiro e não podiam voltar para casa dos pais. Questão número 1. Questão número 2. Nossa geração e a geração vindouras tem uma condição melhor de se sustentar e de achar que não precisou aguentar tantas coisas e os divórcios aumentaram. Essas as 2 questões. Para a primeira questão, lembra que não existe injustiça divina, não existe. Se a gente estudar um pouquinho a história ou como funcionavam as gerações femininas passadas, se a gente for lá para a época das egípcias, das hebreias, elas eram terríveis, sensualistas, elas eram poderosíssimas, as mulheres dominavam naquele tempo através do sexo e da sensualidade. Essas mulheres criaram dívidas tais, tão enormes, é só uma comparação para fazer entender na nossa cabeça. Essas mulheres criaram situações tais para elas mesmas que em algum momento esse resgate haveria de ser feito. Não existe injustiça divina. As mulheres reencarnam com o propósito de melhorar, assim como os homens também. Como que uma egípcia daquela, safada, daquele jeito, vai melhorar? É claro que com boa vontade. E se ela não tem? Meio compulsoriamente, num casamento onde ela não pode sair, onde ela não tem escapatória. Assim como a historinha da mãe que não podia se escapar dos filhos e aprendeu com isso, talvez uma dessas que tenha cometido esses abusos em outra época também esteja enredada num relacionamento desse que ela não consegue sair. Mas nunca é uma injustiça divina, tem o propósito de melhora, sempre. Só um exemplo. Claro que a gente não pode olhar e julgar, então você foi isso, então... Não, a gente não tem nem condição. É só para entender na nossa cabeça que não existe injustiça divina. Caso número 2, a liquidez desses nossos relacionamentos de hoje. É claro que cada um de nós tem um livre-arbítrio, pode fazer o que quiser sim, mas vai colher todas as consequências dos atos praticados, das palavras faladas, dos pensamentos emitidos. Todo mundo é responsável pelo que faz. Se você prometeu que faria tal e qual coisa e não fez, aquilo fica no seu caderninho de dívidas, está lá pendente ainda. Em algum outro momento você vai ter que resgatar. Com esse fulano ali, com aquele Beltrano lá, ou sozinha. Dá para entender? Algo que você faça ou que você não faça fica na tua conta. Não interessa se você desfez um casamento e não fez mais nada, ou se você dentro desse casamento não fez do mesmo jeito. Está lá na tua conta, você tinha prometido, era um aprendizado teu. Você pode aprender de outra maneira. Você tem um livre-arbítrio e ninguém força você. Dá para entender, mais ou menos? Não, 100%. Porque vocês, então tá, eu sou casada com um cara que agride, que isso, que aquilo, então tá, é a minha missão cumprir a minha vida com ele. Se eu tenho... Fazer o teu aprendizado não é cumprir a minha vida com ele. Faça o teu aprendizado. Se você está duelando mentalmente com ele, se você está se achando vítima, se você está sendo lesada, se sentindo assim, não está produzindo nada de bem, não faz sentido esse relacionamento. É assim que eu entendo. É assim que a lei natural funciona. A lei natural é a indissolubilidade do casamento, ela é relativa. Se você está produzindo bem ainda, faça o seu melhor. Se não está produzindo mais nada de bom e é só ruim para todas as partes, não tem por que ele continuar. Gente, eu espero que vocês tenham tirado algum proveito dessa nossa aula, que portas tenham se aberto para novos pensamentos, e eu peço para que os nossos anjos guardiães, se ficou ainda alguma dúvida, alguma pontinha que a gente não entendeu, algo que a gente não concorde, algo que a gente ainda tenha que aprender um pouco mais, que os nossos anjos guardiães possam nos auxiliar nessa tarefa, que a gente possa ir para planos superiores, porque
Porque vocês sabem, né? Quando a gente dorme, a gente pode ir para locais aprender. E você pode pedir para ir para locais aprender então mais sobre relacionamento. Tem aulas incríveis que a gente pode frequentar como encarnado, desdobrado em sono, sobre relacionamento. É fantástico. Queira aprender. Então que essa paz esteja conosco. Faço. Que essa paz esteja conosco. Que nós possamos ir agora para os nossos lares felizes e conscientes da nossa responsabilidade nos nossos relacionamentos. Que Jesus nos abençoe, que esse amor que se faz presente agora aqui esteja entre nós e que nós possamos levar para os nossos lares. Que a paz esteja conosco e que assim seja.